Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani. E nesta unidade que vai tratar sobre a ditadura militar e a volta da democracia, nós vamos trabalhar com dois conceitos fundamentais para a reflexão sobre a cidadania nos dias de hoje, que tem dois conceitos básicos, democracia e autoritarismo. Com isso, pretende-se que vocês compreendam o contexto em que ocorreu o golpe militar no Brasil de 1964, suas motivações e características desse governo militar. E esta unidade também permite a comparação entre as características desses governos autoritários que se implantou em 1964 no Brasil e as suas características de governos democráticos, reconhecendo a importância da luta pela redemocratização no Brasil. Então, esse primeiro ponto que nós vamos estar tratando nesta unidade é entender essa diferença entre democracia e autoritarismo. Vamos estudar sobre o golpe militar de 1964, como é trazido no vosso livro. Vocês nessa imagem de fundo vê o tanque que invade o Parque Guilherme no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1º de abril de 1964. Nesse dia, os militares tomaram o poder no Brasil, e isso representou o fim da democracia e o início de um período de repressão e censura em nosso país, conforme o nosso livro está apontando. Mas vamos então para a discussão de dois conceitos, democracia e autoritarismo. Primeiro, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Por que só em uma democracia as pessoas podem adquirir a cidadania e direitos? Vocês já pensaram sobre isso? Porque teve uma luta tão grande após a ditadura militar em nosso país pelo processo de redemocratização? Vamos entender o seguinte. A democracia é uma forma de governo que procura garantir os direitos e as liberdades dos cidadãos. Essa forma de governo pode ser definida com os governos do povo, pelo povo e para o povo. É na democracia que a população pode se expressar, se organizar e participar do governo. Vamos entender alguns exemplos de direitos garantidos pela democracia. Nós temos como primeiro direito, que é o direito a um julgamento justo e a não ser punido ou condenado sem razão. Temos também o direito de reunir-se, organizar-se e protestar contra injustiças, direito a um trabalho digno, à educação e à saúde, direito também à liberdade de expressão de pensamento. Então, esses são alguns direitos que o regime democrático promove para nós. Lembrando que a palavra democracia, ela vem de demo, do grego, significa povo, cracia, governo, ou seja, então democracia é governo do povo. Só que nem sempre todos esses direitos são garantidos pelo Estado. Há países em que a sociedade precisou se organizar para conquistá-los. Em outros países, a democracia ainda precisa ser aperfeiçoada. Ao contrário da democracia, é o autoritarismo. Uma forma de governo em que os direitos e as liberdades dos cidadãos não são garantidos. Em um governo autoritário, o poder executivo controla os poderes legislativo e judiciário. Há censura, a sociedade é proibida de se organizar para reivindicar direitos e aqueles que discordam com o governo são perseguidos. Nesta unidade, nós estudaremos um pouquinho mais sobre esse período em que o Brasil foi governado de maneira autoritária por civis e militares, entre os anos de 1964 e 1985. E aqui nós temos uma imagem que é uma fonte histórica desse momento da ditadura militar, que é o estudante perseguido por policiais durante a ditadura. Então, assim, essa é uma imagem clássica quando se fala sobre esse conteúdo. No nosso livro, nós temos um tópico intitulado Os Militares Tomam o Poder. Mas vamos entender um pouquinho o que seria isso.
Em 1964, ocorreu um golpe de Estado no Brasil. Um golpe de Estado acontece quando um governo legítimo, que já estava no poder, é derrubado por um outro grupo. Então, essa é a definição de golpe de Estado. No caso dos acontecimentos de 1964, o golpe de Estado foi comandado por uma junta militar. Após o golpe, foi instituída uma ditadura no Brasil. Aí você deve estar perguntando assim, já ouviu muito falar sobre ditadura, é um conceito que está muito presente, as pessoas preocupadas. A definição de ditadura é governo em que não há participação popular. A ditadura é uma forma de autoritarismo. Então, assim, uma ditadura não tem participação popular. O governo ele tem o poder tanto do legislativo como do judiciário. Então, ele controla tudo. E aqui no Brasil, entre 1961 e 1964, o nosso país foi governado pelo presidente João Goulart, o popular Jango. O seu governo foi marcado por instabilidade política e econômica. A inflação aumentava, ou seja, o preço das mercadorias subiam e os trabalhadores passaram a fazer protestos e greves nas ruas das grandes cidades do nosso país. Ao mesmo tempo, João Goulart lançou reformas para tentar reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Entre elas, estavam a distribuição de terras aos trabalhadores pobres e o aumento de salários e de direitos trabalhistas. Alguns setores da sociedade, como grandes empresários, banqueiros, fazendeiros e parte da classe média, não concordavam com as reformas propostas por João Goulart. Essas reformas também desagradavam parte dos militares. Em 31 de março de 1964, tropas do exército, com o apoio de parte da sociedade, invadiram as ruas da capital e das principais cidades brasileiras. O presidente João Goulart deslocou-se para o Rio Grande do Sul na tentativa de manter-se no poder, porém acabou sendo deposto no dia 2 de abril pelo Congresso Nacional. Em seguida, o governo federal foi assumido pelo Comando Revolucionário dos Militares, concluindo o golpe de Estado. Com isso, o Brasil passou a ser governado por uma junta militar que instituiu a ditadura no país. Com o tempo, foram presas cerca de 50 mil pessoas que se opunham ao golpe, como políticos, estudantes e sindicalistas. E essas informações vocês podem conferir no nosso livro didático. Então, assim, essa foi a característica da tomada do poder pelos militares. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre esse governo militar no Brasil. Em 15 de abril de 1964, o general Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o governo, popular Castelo Branco. A partir de então, os militares centralizaram o poder político em suas mãos. Em 1967, foi imposta uma nova Constituição, que confirmou e institucionalizou o regime militar, ou seja, que deu legitimidade a esse governo. O período mais duro da ditadura foi de 1968 a 1974 e ficou conhecido como Anos de Chumbo. Muitas pessoas que se opunham ao regime militar foram perseguidas, presas e torturadas. Diversas outras pessoas também que não concordavam com os atos do regime militar foram forçadas a abandonar o país. Como que foi esse modo do governo militar? Os militares pretendiam transformar o Brasil em uma grande potência econômica. Por isso, abriram o país para os capitais estrangeiros, investiram em grandes projetos de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica. Essas medidas ficaram conhecidas como milagre econômico. Então, a Itaipu Binacional, que esse ano que nós íamos fazer a visita, que vocês iam conhecer, ela surgiu durante o período da ditadura militar. E ela foi construída nesse período do famoso milagre econômico. Uma pena que veio esse contexto
pandêmico que nós não conseguimos realizar a nossa visita nesse espaço. Mas fica a dica aí para vocês futuramente estar conhecendo. Durante o governo dos militares, o Brasil teve períodos de crescimento e de crise. A produção industrial e as exportações cresceram durante o chamado milagre econômico. Em contrapartida, essas medidas provocaram a diminuição dos salários, a perda de direitos dos cidadãos e o aumento da desigualdade social. Como vimos, o governo militar perseguiu, prendeu e torturou as pessoas que se opunham a ele. O lema Desenvolvimento e Segurança Nacional era usado pelo governo como justificativa para sua forma violenta de se manter no poder. Além disso, os governos militares impôs duras medidas à população que foram estabelecidas pelos atos institucionais. Um deles foi o chamado Ato Institucional número 5, que entrou em vigor em dezembro de 1968. Por meio desse decreto, o Congresso Nacional foi fechado, diversos direitos da população foram suspensos, a censura foi ampliada e qualquer manifestação contrária ao regime ou considerada de natureza subversiva foi proibida. O que seria então um ato institucional? Esse termo ato institucional, vocês podem conferir no livro, é decreto que estabelecia diversos poderes extraconstitucionais para o governo militar. Eu quero que vocês observem essa propaganda do governo militar no Brasil. Brasil, ame ou deixe. Essa propaganda foi do governo do militar Médici e ela traz um elemento bem interessante. O que será que essa propaganda queria transmitir para a população? Ou seja, e também nós temos a contrapartida de algumas frases que a população falava. O último a sair apague a luz. Por quê? Essa frase Brasil ame ou deixe, ou seja, aqueles que não concordassem com o governo militar teriam que sair do país. Então, assim, foi um período muito turbulento durante o governo militar, conforme eu já demonstrei anteriormente. Então, esse slogan, essa frase em si, Brasil ame ou deixe, ela foi muito utilizada durante a ditadura militar, e nós temos até uma atividade no livro que trata sobre esse slogan. Então, assim, teve muita perseguição para aqueles que eram contrários ao regime militar. Aqueles que não foram presos, torturados, tiveram que deixar o Brasil. Bom, estou falando aqui de regime militar, da ditadura, mas nós temos a resistência ao regime militar. Então, nós tivemos movimentos de resistência e reivindicação da sociedade civil durante todo o período do regime militar. Esses movimentos se alimentaram da fragilidade da economia após esse período de crescimento ocorrido entre 1969 e 1973. Uma das formas de resistência e de exercício da cidadania foi a cultura. Apesar da repressão, o país vivia um momento de enorme efervescência cultural. Com muita criatividade, artistas tentavam driblar a censura e faziam protestos em peças de teatro, letras de músicas e filmes. Nós temos aqui o movimento Tropicália, que simboliza isso, o movimento estudantil que representa a resistência, muitos artistas como Geraldo Vandré, naquela música que eles têm para dizer que não falarei de flores, Chico Buarque de Holanda, usavam as suas letras de música ou peças teatrais para falar sobre esse regime. Então, existia todo um processo de censura também a esses artistas, ao movimento estudantil. Bom, no outro tópico que nós temos no livro, que é a abertura política e a volta da democracia,
A partir de 1978, ocorreu no Brasil uma série de greves de trabalhadores e manifestações estudantis e de professores, além de outros setores da sociedade, contra o governo militar. Esses grupos sociais, descontentes com os baixos salários e a crise econômica, queriam o fim da ditadura e a volta da democracia. A pressão popular obrigou o governo a fazer concessões. Em 1979, o então presidente General Ernesto Geisel anulou os decretos que mantinham a repressão e a censura, dando os primeiros passos para o retorno da democracia. Então, nós vamos ter essa abertura política nesse governo e os primeiros passos para a redemocratização do nosso país. Em 1979, foi promulgada a Lei 6.683, que proclamava a anistia, a ampla, geral e irrestrita, a todas as pessoas perseguidas pelo regime militar. Essa lei permitiu que os opositores ao regime militar que haviam sido exilados voltassem ao Brasil. Além disso, ela restaurou os direitos políticos suspensos pelos atos institucionais. A partir de então, os partidos políticos proibidos de funcionar durante o regime militar voltaram a atuar na legalidade. Uma onda de protestos e greves ocorreu em todo o Brasil, exigindo o fim do arroxo salarial e eleições livres. E aqui, essa imagem que eu trago para vocês é uma assembleia dos metalúrgicos durante a greve geral de 1979 na região do ABC, no estado de São Paulo. A região do ABC paulista, pessoal, é conhecida por essas manifestações e principalmente pela tradição industrial do nosso país. Nós temos um outro conceito também, direta já. Em 1984, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir eleições diretas para presidente, no movimento que ficou conhecido como Direta Já. Durante o regime militar, o processo eleitoral era manipulado pelos militares. A população só podia escolher os representantes do poder legislativo, prefeitos e governadores. O presidente da República era eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, no qual o Partido dos Militares era maioria. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, ainda pelo voto indireto. Era o primeiro civil a chegar ao poder político no Brasil desde o golpe militar de 1964. No entanto, Tancredo faleceu pouco antes de tomar posse e quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José Sarney. Era o fim do regime militar no país. O Brasil ganhou uma nova Constituição que passou a vigorar a partir de 1988, concluindo o retorno da democracia. A censura havia terminado e as pessoas readquiriam direitos fundamentais, como a livre expressão do pensamento, o direito à vida e o direito de ir e vir em nosso país. E aqui, pessoal, vocês estão vendo o movimento de diretas nessa imagem, no Rio de Janeiro, em 1984. É um ponto bem fundamental para o processo de redemocratização do nosso país. Esse seria o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato, se cuidem, tá? E até a próxima videoaula. Até mais!